assim, em relação à dupla antiagregação, né? Nos procedimentos de revascularização, você manteria, se o paciente é crônico, ele não está sendo operado na fase aguda, você manteria apenas a S, né? Tanto antes e depois, certo? Ad eterno, infinitamente. Dupla antiagregação só se ele tiver uma indicação outra para que eu utilize clopidogrel e AS. Teoricamente, não sendo agudo, só AS. Pacientes que vão ser submetidos à troca valvar, né? Se é uma troca valvar metálica, vai ficar com inibidor de vitamina K, né? Então, esses pacientes vão receber Marevan e para sempre mantendo um INR adequado. Sendo uma prótese biológica ou enxerto, como o Dr. Josué colocou, alguns serviços, por exemplo, o Messejana utiliza dessa maneira, você mantém por 90 dias depois do implante do enxerto biológico, você mantém inibidor de vitamina K, Marevan. Aqui no serviço, por decisão conjunta das chefias, achou-se que o perfil do paciente era um paciente muito frágil, com dificuldade de manter essa anticoagulação, e os trabalhos mostram que não seria proibitivo você manter esses 90 dias do período de endotelização do enxerto, de você manter só com antiagregação plaquetária. Claro que vão haver casos e casos, né, dificuldade do procedimento, né, que você pode optar por manter esse paciente com anticoagulação, antiagregação, mas em geral, revascularização miocárdica S antes e depois, operado num contexto ainda de menos de um ano da síndrome coronariana aguda, tirou o dreno, dupla antiagregação, implante de enxerto metálico, anticoagulação com vitamina K, implante de enxerto protético biológico, apenas antiagregação com AS 3 meses, 90 dias. Basicamente isso. Colocar alguma coisa, doutor Roberto, doutor? Ok. Vamos para o caso então, né? Lembrando assim, só um detalhe, que assim, nós temos a diretriz brasileira de anticoagulação e antiagregação plaquetária, que saiu agora em agosto, pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, em que ele nos dá a receita de todos os casos, como nós devemos seguir. E em relação a uma coisa que eu achei muito interessante logo na parte introdutória, é que ele mostra que todas essas informações são para pacientes com menos de 75 anos. Nenhum dos trabalhos mostrados tinham pacientes muito idosos. Então, esses pacientes, mais uma vez, você tem que pormenorizar, porque às vezes ele vai perecer por hemorragia digestiva e não pelo evento trombótico provável, né? Então, lembrando disso. Bom dia. Dá início aqui à sessão clínica do caso de hoje. Eu resolvi trazer ilustrações aqui, trazer os exames desde antes do primeiro procedimento dela, para a gente ver como foi mais ou menos a indicação do primeiro procedimento e a evolução do quadro da paciente. Então, a paciente, MJFM, tem 73 anos, é feminina, viúva, aposentada, católica, natural e procedente de Itaiçaba. O motivo da internação, segundo ela, foi a troca da válvula aórtica. Então, a paciente era acompanhada no serviço de cardiologia lá do Hospital de Messejana desde 95, por estenose aórtica, sendo realizado tratamento clínico. Ela permaneceu assintomática até dezembro de 2013, quando abriu um quadro de tosse 2003, desculpa. Quando abriu um quadro de tosse produtiva, febre e dispneia moderados esforços. Certo? Ela foi tratada e recebeu alta, permanecendo assintomática até janeiro de 2004. No dia 7, ela procurou o Hospital de Messejana com dispneia aos pequenos esforços. Nessa ocasião, foi encaminhada para esse serviço. Internada nesse mesmo dia, nesse serviço, ela evoluiu, segundo ela, assintomática, e no dia 2 de 2 de 2004, ela realizou um implante valvar biológico de número 22, valvar aórtico, certo? Ou de número 21, desculpa. Ela permanece assintomática do ponto de vista cardiológico até hoje. O que ela refere atualmente é esse quadro de tosse com expectoração. Esse quadro já se prolonga por mais de 3 meses. É uma tosse não é tão intensa e a expectoração também não é tão intensa, não é amarelada, é como se fosse espessada, mas não é amarelada.
ela nega qualquer outros sintomas, como dispneia, ortopneia, dispneia paroxística noturna ou dor precordial. Na história patológica preguiça, ela refere cachumba, sarampo, varicela e coqueluche na infância. A única cirurgia realizada foi o implante da válvula aórtica. Ela tem hipotiroidismo e refere ter cálculo na vesícula. Ela chegou aqui fazendo uso dessas medicações, o Puran, 25 mg dia, atenolol 25 mg dia, o AS 100 mg dias, a civastatina 20, o Aprato 0,5, o Rivotril 0,5 mg dias também, o Êxodo 10 mg dias e o Omeprazol. Ela teve a menarca aos 15 anos, menopausa aos 49, G9, P9, A0, todos os partos foram normais. Nega acidentes e alergia a qualquer tipo de medicação ou alimento. História psicossocial, ela é tabagista, fumou por 50 anos, aproximadamente 2 carteiras dias, parou em janeiro de 2004, na época do procedimento, nega o uso de outras substâncias. Apesar dela não ser tabagista, atualmente ela mora com a filha dela e divide inclusive o mesmo quarto, e a filha é fumante, certo? Em grande quantidade. História familiar, o pai faleceu aos 80 anos, CA de próstata, a mãe aos 68, CA de intestino, tem um irmão falecido aos 70, segundo ela, por causa de asma, e um outro irmão que é cardiopata. Tem um filho falecido aos 23 anos, com quadro do epigástrica, e a filha mais nova tem uma deficiência auditiva. Os sinais vitais de momento da admissão, o pulso estava 64, a PA 130 por 70, frequência respiratória de 18, incurso respiratória, estava febril. O peso dela é 49,2 kg, altura 1,38, o IMC dá 25,8. Então, o estado geral dela estava bom, nada de alterado. A ausculta cardíaca, ritmo cardíaco irregular, bolhas normofonéticas, né? Sopro sistólico ejetivo pancardíacos, é mais, ali está mais, né? Errado, desculpa aí. Mais audível em foco aórtico, aórtico acessório. A ausculta pulmonar tem uns crépitos discreto em base de hemitórax esquerdo. Abdômen, nada de alterado, certo? E extremidades, panturrilhas livres, normoperfundidas, certo? Aí aqui, só para resgatar um pouco, aqui é um CAT que ela foi feito em 99, antes do primeiro procedimento, certo? Que mostrava, né, válvula aórtica bicúspide calcificada, com mobilidade reduzida, né, incompetente, permitindo refluxo. Então, nesse tempo, ela foi diagnosticada com insuficiência aórtica moderada e estenose aórtica severa. E nessa ocasião não foi feita a ventriculografia, devido a não conseguir cateterizar o ventrículo. Trouxe o ultrassom também, antes do procedimento cirúrgico, né? Mostravam a hipertrofia concêntrica severa do ventrículo esquerdo naquela época, função sistólica preservada, calcificação do neomitro aórtico, déficit de relaxamento do ventrículo esquerdo, e a estenose aórtica é importante, um gradiente sistólico de pico de 81 e uma média de 47, além da insuficiência aórtica leve. Trouxe esse eletro só para mostrar, né, o tamanho da sobrecarga e comparar também com o eletro de hoje, que a gente viu que diminuiu bastante. E a descrição cirúrgica só foi um implante da válvula biológica, número 21. Foi realizada sobre circulação extracorpórea. Não tem mais muitas. Pronto. E o ultrassom logo após o implante da válvula, né? O implante foi dia 2, o ultrassom no dia 10 de 2 de 2004. Então mostrava, né, câmaras cardíacas de âmbitos normais, função sistólica de VE normal, déficit de relaxamento do ventrículo esquerdo, prótese aórtica biológica com gradiente máximo de 30 e gradiente médio de 15. Né? Viu já que o implante foi isso. Aí ela permaneceu sendo acompanhada aqui no serviço de cardiologia, certo? Ela permaneceu assintomática durante a evolução das consultas ambulatoriais. Sempre quando ela vinha à consulta, não se queixava de nenhum sintoma. Aí eu trouxe esse ultrassom, que eu acho que foi o último ultrassom antes da internação dela, ou último eco, desculpa. Foi solicitado vários ecos, né, no acompanhamento. Eu trouxe aqui o mais recente, antes da internação. Função sistólica de ventrículo esquerdo normal, ventrículo esquerdo com contratilidade global e segmentar normal,
Mostrava uma hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo, de grau importante. Né? Dilatação importante do átrio esquerdo, válvula mitral calcificada, apresentando estenose moderada, né? Com área de 1.3, gradiente médio de 7.3, e a prótese aórtica biológica, tamanho 21, ela estava calcificada, mobilidade reduzida, apresenta estenose de grau médio, 38 e gradiente médio de 38 e máximo de 60. E a velocidade de pico de 3,8. Refluxo tricúspide leve e a pressão sistólica da artéria pulmonar de 25 milímetros. Aí ela fez um CAT posteriormente, certo? Não, no prontuário não tem nada registrado, não tem nada relatado. Não. Ok. Eu acho que tem... Quem estava comigo na discussão na semana passada? Todos estavam? Então vamos lá. É que para aqui, acho que é aqui. Coronares. Por quê? Tem a forma de um C e se bifurca depois de um certo trajeto, né? Ok, está correto. Vocês veem alguma alteração? O que é que se busca nesse exame? Oi? Vou deixar para depois então, porque no meio da sessão não é o momento não. Então acertaram, porque essa é a coronária direita, tem a forma de C, aqui os fios metálicos, né, em X, ela percorre um certo trajeto e se bifurca no final, né? Então uma artéria dita dominante e que não tem nenhum... Se busca estreitamentos, né, nesse exame você tem um estreitamento distal aqui, mas nada muito significante não, tá? Então coronária direita normal. Já vejo aqui um coração meio que circular, né? Meio que já mais esférico do que cônico. Os que estavam que coronária é essa? Esquerda por quê? Porque ela tem um curto que se bifurca depois de um certo trajeto, né? Ele pode se trifurcar, né? Esse início é conhecido, chamado... na minha opinião, discretamente de forma imprópria de tronco, né, artéria coronária esquerda e dois ramos. Nessa incidência, que é a crânio-caudal, o ramo interventricular anterior, também conhecido como descendente anterior, está para o lado esquerdo de quem olha, e o ramo circunflexo está para a direita de quem olha. O que a gente vê é um ângulo de quase 180 graus entre as duas artérias, né, que normalmente não deve ser tanto assim. Que denota que existe uma grande massa ventricular esquerda que aumentou, se hipertrofiou e dilatou, aumentando essa distância. Então a coronária esquerda é normal, né? O tronco de diâmetro uniforme, né? Bom, aqui que artéria é essa? Coronária esquerda de novo, né? Em outra incidência, né? Oblíqua anterior direita, artéria coronária esquerda, ramo interventricular anterior está para a direita de quem olha e ramo circunflexo está para cá. O que a gente vê aqui de interessante, ó, vocês veem bastante, olha a calcificação que tem aqui, ó. Isso é cálcio, provavelmente cálcio valvar na prótese aórtica, pouco, mas muito na junção mitral-aórtica, né? Esse aqui é um perigo, sinal de atenção. Bom, para finalizar, né, a técnica foi feita por que via? Via do braço ou via da perna? Via da perna, por quê? Porque a teta vem de baixo, ok. Excelente. Parabéns todos. Então, gente, ó, bastante, né? Bom, vamos lá. Então, vem da perna, tá vendo? Ó, vocês acertaram. Então, ó, o córtex está no ventrículo esquerdo, muito cálcio, né? Existem umas extracistolias que acabam injetando um pouco de contraste no lado esquerdo. Válvula mitral estava, portanto... Pode ser que tenha algum grau de insuficiência leve mitral, mas pode ter sido pela... Vemos cálcio valvar mitral, bastante calcificação anelar, né? Acho que nós já até vimos esse filme, né? Então a gente vê um ventrículo esquerdo bastante hipertrófico, normal contrátil, uma estenose da via de saída do ventrículo esquerdo, uma dilatação da aorta ascendente, pós-estenose, aquele fenômeno que nós comentamos, né? E uma raiz aórtica com um diâmetro aparente normal, mas comparado com a aorta ascendente menor, né? Vocês lembram que nós falamos que aqui, ó, a coronária, então nós temos ventrículo esquerdo, via de saída do ventrículo esquerdo, raiz aórtica, coronária esquerda
e a aorta ascendente, né? Aqui clipes metálicos. Normalmente essa é para ser o menor diâmetro da aorta, né? É a junção sino-tubular, né? Que é um componente de limite entre a raiz aórtica e a aorta ascendente, né? E na verdade o menor diâmetro está aqui nesse local, né? Então existe uma grave alteração da raiz aórtica, de forma que a via de saída está até menor do que a junção sino-tubular, né? Então essa paciente tem uma alteração da raiz aórtica, né? Então, assim, eu pedi para que o José trouxesse o caso para a sessão, porque essa paciente veio chamada do nosso livro oficial de pacientes cirúrgicos, né? Como realmente indicação cirúrgica já nesse momento. Mas, vendo que a paciente é assintomática e baseando-se que é uma segunda cirurgia, né, uma reoperação, numa paciente de 73 anos que tem uma idade aparente maior, né, uma paciente de 73 anos realmente bem mais envelhecida, assintomática e com valores de área valvar superior a 1 centímetro, com gradiente médio que não alcança 40, apesar dos valores de gradiente de pressão válvula aórtica, eles estão limítrofes, mas é um gradiente médio abaixo de 40 e um máximo abaixo de 70, né? Eu tenho dúvidas se este é o momento cirúrgico dessa paciente. Ela poderá até ser em breve, talvez 6 meses, talvez 1 ano, mas eu, nesse momento, eu não indicaria procedimento cirúrgico para ela. O José não colocou detalhes e ela ainda tem essa intercorrência respiratória que a gente está avaliando. Por ser também, adicionalmente, né, um período em que nós temos as dificuldades mesmo logísticas da questão das festas, os pacientes muitas vezes não querem permanecer internados, né? Então, eu não sei se essa paciente seria o momento de ser operada. Mas, independente de qualquer outra coisa, eu acho que nós teríamos um tempinho a mais para avaliar. Doutor Roberto. Pois é. Então, uma coisa que eu acho que deveria ser avaliada é a gente fazer um eco para ver direitinho o score de Wilkins, né? Para definir. Ela está numa fase que eu acho bem limítrofe, né? Não necessariamente teria que ser operada agora de urgência, no próximo mês, nos próximos dias. Ela é uma paciente que a gente poderia acompanhar de perto, já que ela está assintomática, não está tendo nenhum sintoma relacionado à estenose aórtica, não está tendo angina, não está tendo síncope ou pré-síncope, nem sintomas de disfunção ventricular. Mas eu acho que a gente deveria avaliar melhor a válvula mitral para definir os critérios, porque de repente, se ela tiver, apesar que o José falou que é muito calcificada a válvula, né, então dificilmente ela vai ser uma boa indicação para uma valvuloplastia com balão. Né, para a gente fazer em 2 tempos. Faria primeiro a valvuloplastia com balão e depois pensaria na correção da troca da prótese aórtica. Mas, de qualquer maneira, eu acho que a gente pode avaliar direitinho com o eco, um eco transtorácico mesmo, ou transesofágico, para definir bem direitinho, né? E eu concordo com a Rochelle, ela provavelmente vai ser cirúrgica, não vai demorar muito, mas não necessariamente agora mesmo, né? Nesse final de ano, eu acho que dá pra gente acompanhar mais de perto. Doutor Jacques. Um acordo, gente, que é uma cardiopatia bivalvar, uma disfunção de prótese e uma estenose mitral aí calcificada por degeneração do idoso. Mas eu achei muito boa a ideia do Dr. Roberto de levantar a possibilidade de fazer um procedimento meio que híbrido, que a paciente tem uma fragilidade muito grande, viu, Dr. Roberto? Então, se realmente ela pudesse, se ela vinha a ficar assintomática, porque ela está, se ele recomendar um procedimento cirúrgico tão invasivo quanto uma cirurgia cardíaca, de 2 válvulas, uma senhora de 73 anos, com uma idade biológica bem maior, então já limitada, né? Já seria, então assim,